noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa estar conosco na noite de hoje. Nós nos sentimos agraciados por todos nós estarmos aqui perante a espiritualidade que nos oferta esses momentos de conexão com eles. Nós vamos fazer uma leitura da página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, pela psicografia do nosso irmão Francisco Cândido de Xavier. E a página se intitula Quem lê, atende. Quem lê, atenda. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 15. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas a conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas observações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismos e perturbações. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas ternas e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena, ou conhecer ou transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então essa é a leitura desta página de hoje, e eu convido a vocês, meus irmãos, a fecharem os olhos e levarem os pensamentos a Deus nosso Pai, rogando a Jesus, mestre amigo, que nos atenda na noite de hoje os pedidos mais íntimos de nossos corações, cada um aqui trazendo dentro de si toda a sua problemática do existir, rogando a Ele, mestre dos mestres, que nos abasteça, que acolha as nossas preces, os nossos pedidos, e também que a espiritualidade maior, aqui representada por nosso mentor da casa, Emmanuel, junto aos espíritos amigos e ao mentor da nossa irmã, dê a ela toda a paz,
todo equilíbrio para nos trazer a sua mensagem na noite de hoje. E assim, querido mestre, nós agradecemos, acima de tudo, e pedimos permissão para mais uma noite de palestra nessa casa que nos acolhe. Que assim seja, graças a Deus. Fiquemos então com a nossa irmã, que vai proferir a palestra de hoje, Mariane, intimamente conhecida como Ana. Seja bem-vinda, muito obrigada. Boa noite. É com muito prazer que hoje eu inauguro para mim um trabalho de palestras presenciais, já que desde a pandemia eu não havia feito nenhuma. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada à casa pelo convite. E a ideia é nós estarmos aqui, primeiro em sintonia com Cristo, tanto quanto essa sintonia nos é oferecida. Porque é assim que existe a possibilidade de uma abertura para que a gente realmente, num lugar de pequenos, a gente possa receber alguma mensagem que de maneira alguma vem de mim, vem daquilo que a doutrina nos ensina há tanto tempo e que teimosamente nós ainda não conseguimos aprender completamente. Eu vou começar com uma frase de André Luiz, que eu acho espetacular, para a gente falar desse tema que é vastíssimo. E provavelmente nós não vamos conseguir abordá-lo na sua completude. Nós vamos lançar aqui uma semente para que vocês possam refletir. Para que vocês possam, e é o que eu acredito, refletir e agir. Eu não acredito, de maneira nenhuma, que esses encontros são simplesmente para alguma informação. Porque informação nós temos nos livros e hoje na internet nós temos infinitas possibilidades de conhecimento. Esse encontro, e é esse o meu convite, é para que a gente possa se sentir tocado por alguma fibra mais sensível do nosso ser. Que a gente reflita a partir desse toque. E a partir dessa reflexão, a gente transforma alguma ação real e concreta nas nossas vidas. Aí atingimos algum objetivo. Se não estamos aqui enchendo a cachola de mais algumas informações e não levando para a vida prática absolutamente nada. Houve um tempo em que essas informações eram essenciais. Não sabíamos ou não conhecíamos absolutamente nada. Agora nós precisamos saber. Conhecer é amealhar a informação, somar livros, palestras, conhecimento a respeito da doutrina, as obras básicas que são fundamentais para quem quer conhecer a doutrina. Saber é saborear, é tornar parte de mim aquilo que eu conheci, é fazer parte da minha vida, do meu dia a dia, do meu compromisso diário, espontaneamente na minha vida, aquilo que eu conheci. Isso é saber. Então, para saber, eu preciso permitir me sentir tocado. Senão, aquilo passa batido. Ah, como é que foi? Não, teve uma pessoa que falou isso em algum lugar, falou alguma coisa assim, mas eu não levo para a minha vida pessoal, na minha vida prática. Então, quando eu falo sintonia do Cristo, esse é o convite, é uma sintonia essencialmente de abertura, onde estamos num lugar de pequenos, diante da grandiosidade da sabedoria que vem da doutrina, da sabedoria que vem das grandes tradições espirituais. Então eu vou começar com uma frase de André Luiz, que eu encontrei lá nos meus achados, achei espetacular, a gente começar a entender um pouquinho desse tema. Ele diz assim: o Espiritismo não é apenas o consolador da terra, é o renovador do eu. Então, quando a gente fala
fala de inteligência espiritual, nós estamos falando de renovação do eu. Não o eu pequeno, a gente costuma resumir em 3 letras o ego, essa autoimagem que nós fazemos de nós mesmos, algo maior, esse eu superior que também nos habita, e que deveria nos guiar, até para que a gente pudesse suportar aquilo que é difícil nos caminhos da nossa vida. Então, a inteligência espiritual, nós vamos abordar aqui muito rapidamente, um tema tão profundo. Nós ouvimos lá no passado, no auge da década de 80, por exemplo, muito falar sobre uma inteligência intelectual, o famoso QI, que era inclusive parâmetro. Olha só, vamos pensar, a década de 80 não é tão longe assim, né, gente? Eu espero que não, senão eu vou me sentir... A década de 80, isso teve um auge, as grandes empresas, elas se pautavam pelo QI. Por incrível que pareça, anos se passaram e ainda isso existe. Inclusive, as seleções para a entrada nas universidades ainda é medida por provas muito baseadas no coeficiente intelectual. O quanto você sabe da lógica das linguagens e dos saberes científicos é o que dá a sua medida. Então, lá naquela época, a inteligência intelectual, a inteligência que trabalhava com o pensar, com o conhecimento, era a grande vedete do momento. O tempo passou e na década de 90, principalmente com o lançamento de um livro chamado Inteligência Emocional, de um neurocientista, Goleman, começamos a entender que existia, inclusive anatomicamente, um lugar para essa nova inteligência, uma inteligência do sentido, uma inteligência das emoções. Quando a gente compreende aquilo que se passa dentro de nós, no campo das emoções, mas também temos recursos de compreensão daquilo que se passa com o outro, que o outro está sentindo. O porquê, começamos a indagar o porquê dos nossos sentimentos, o porquê dos sentimentos do outro e trazer compreensão. Esta habilidade de se autoconhecer e também perceber e decodificar a emoção que está no outro, chamou-se então inteligência emocional. Da década de 90 para cá, isso passou a ser também um critério importante para a avaliação de pessoas, de profissionais, entendendo que essa inteligência, por muitas vezes, guia o nosso destino. Faz com que nós sejamos mais ou menos felizes nas nossas relações, no nosso trabalho e até conosco mesmos. Eu costumo dar no meu trabalho, eu trabalhei 8 anos com o desenvolvimento dessa inteligência, com a facilitação do desenvolvimento dessa inteligência para jovens e adolescentes do ensino médio, e eu dividia essa inteligência em 5 pontos importantíssimos. O primeiro deles, autoconhecimento. O segundo, autoestima. O terceiro, autocontrole. Perceber as ondas emocionais e aprender a controlá-las. O quarto, autoconfiança. Confiar nos próprios processos, confiar na vida. E por fim, o quinto, automotivação. Chega a ser até um exagero, porque só existe mesmo a automotivação. Ninguém é capaz de nos motivar. Uma palestra motivacional, por exemplo, dura 48 horas, segundo os laboratórios de psicologia. Depois de 48 horas, se você não fizer alguma coisa com isso que você ouviu aqui, isso se perde. Fica uma lembrança longínqua e não transforma as nossas vidas. Por isso que é importante reafirmar que nós estamos aqui para esse encontro, esse é o convite, para que a gente reflita e haja o mais rápido possível, antes que os efeitos acabem. Porque se a gente não transformar esse pequeno saber, ação em nossas vidas, de nada valeu. Nenhuma grande obra que você tenha lido, nenhuma palestra espetacular do maior palestrante já existente, não teve validade se você não levou para a sua vida prática. Então, mais tarde, nos anos 2000, no início dos anos 2000, começou então a se cogitar um lugar, inclusive no cérebro, a glândula pineal, para uma outra inteligência. Por alguns é chamada terceira inteligência, a inteligência espiritual. O que seria essa inteligência? Poderia aqui discorrer, do ponto de vista do conceito, muito tempo sobre isso.
Mas eu escolhi um trabalho de Dana Zohar, uma física e filósofa, que espalha pelo mundo, é uma americana que espalha pelo mundo a boa nova da possibilidade da transformação da Terra. Como ouvi na Universidade Internacional da Paz, a Unipaz, a utopia realizável. Nós precisamos acreditar que nós temos jeito. Porque se nós olhamos só para as coisas terríveis que assistimos hoje na vitrine infinita da vida, da Terra, através dos meios de comunicação tão tecnologicamente apurados, nós vamos desanimar. Nós precisamos acreditar que nós temos jeito. Que existe um caminho para a recuperação da nossa cegueira espiritual. E Dana Zohar desenvolveu então 12 princípios. Além dela, que escreveu um livro com esse título, Inteligência Espiritual, que eu recomendo, é um livro belíssimo. Também tivemos um grande filósofo, um filósofo espanhol, que eu tive o grande prazer de conhecer num fórum internacional, chamado Francesc Torralba, que também escreveu um livro com esse título, Inteligência Espiritual, mas de cunho puramente filosófico. Dana Zohar tem uma pegada também que linka com a física e os conceitos holísticos da física moderna, da física atual. Então, surgiu através desses pensadores, entre outros estudos e outras abordagens, uma inteligência que não é diretamente relacionada à religião. Isso é importante descrever. Mas a nossa religião está diretamente relacionada a ela. E eu digo nós, porque estamos todos aqui falando de espiritismo, buscando esse conhecimento, buscando levar para as nossas vidas aquilo que a gente aprende, por exemplo, sobre reencarnação, apesar de ser muito difícil. Essa é uma premissa básica da doutrina espírita e nós ainda não saboreamos essa verdade. Porque se assim fosse, sofreríamos pelo menos por menos tempo ou menos profundamente as perdas quando perdemos aqueles que amamos. Se assim fosse, lidaríamos, mesmo nós espíritas, um pouquinho melhor com o conceito da morte. Diante da pandemia, na minha profissão, nunca tive tanta oportunidade de ver a dificuldade do ser humano diante da doença da morte. O que a pandemia fez foi trazer à tona os lugares obscuros, as portas fechadas que nós tínhamos, principalmente em relação ao conceito da reencarnação. Nós podemos então dizer que isso não significa que nós não vamos sentir a partida dos nossos entes queridos, mas principalmente que nós vamos compreender o significado da vida, principalmente a impermanência de todos nós. Um conceito milenar do ponto de vista das grandes tradições espirituais e que nós ainda não entendemos o quanto somos impermanentes. Esse eu pequeno, essa personalidade vai passar. E nós ainda estamos apegados a tantas coisas, presos a tantas ideias que nos adoecem. Então, Dana Zohar desenvolveu esses 12 princípios que nos dariam a condição, pelo menos um pouco mais inteligentes espiritualmente. E o primeiro que ela coloca vai chamar muita atenção para a nossa doutrina. Ela fala sobre lidar positivamente com as adversidades da vida. Mas como assim, Lana? Tão difícil? Quando nós passamos por problemas tão graves, como sair bem dessa pandemia? Como lidar melhor com as perdas, com as dificuldades financeiras, com as dificuldades familiares, relacionais? Isso não é tão simples. Não, não é tão simples. Mas olha que incrível. Toda vez que falamos de inteligência, seja ela intelectual, emocional e mesmo espiritual, nós estamos falando de algo que é passível de aprendizado. As religiões, de uma forma geral, são metodologias para estimular o aprendizado da inteligência espiritual. Então ela coloca como um primeiro item lidar bem com as adversidades. E o que seria lidar bem com as adversidades?
não sofrer? Não. Aí nós seríamos simplesmente psicopatas. Teríamos esse nosso pré-frontal desativado e não sentiríamos absolutamente nada quando algo terrível acontecesse. Seríamos frios diante da vida. E isso não acontece na maioria de nós. Então não é não sofrer, é não permanecer no sofrimento. Essa é uma sabedoria. Esse é um item da nossa inteligência. Mas tem um pontinho a mais. Sobre lidar bem com a adversidade, nós falamos também sobre transformar a crise em oportunidade. Como muitos de vocês sabem, o ideograma oriental de crise não está sozinho. Para os orientais, crise e oportunidade estão dentro de um único ideograma. Porque a partir de toda crise, nós podemos criar uma oportunidade de transformação pessoal. Nós entendemos dentro da nossa doutrina que a adversidade não é algo aleatório. Entendemos que quando sofremos, seja uma situação muito importante como a perda de um filho, ou a perda de um ente querido, ou uma doença fatal, ou uma situação dramática do ponto de vista financeiro, ou qualquer outro problema que lhe vier à cabeça, quando nós sofremos algo assim, existe uma programação inteligente, bem maior do que nós, que nos coloca a serviço desse crescimento espiritual. Quantas histórias nós já tivemos? E talvez vocês aqui se lembrem de pessoas da família ou pessoas que conheceram que passaram por situações muito dramáticas de vida e transformaram essas situações em grande ajuda humanitária, em grande transformação no sentido da vida. Lidar bem com as adversidades é inteligente porque nós transformamos a dor numa chance de crescimento. E isso, para nós espíritas, está no cerne, no fundamento da nossa doutrina, já que entendemos que estamos aqui para evoluir. Nós entendemos que o progresso da humanidade, o progresso dos mundos, depende desse trabalho interno de transformação pessoal. Então, lidar bem com a diversidade é sair desse lugar de vítima, onde as coisas me afetam, e isso não poderia ser assim. Quantas pessoas encontrei pelo caminho que, se sentindo vítimas, não admitiam que aquele acontecimento poderia acontecer consigo. Como se a nossa vida não pudesse ser afetada pelos males que afetam a todos. A pandemia veio trazer, talvez, para alguns, esse despertar. Quando nós nos vemos como um corpo único, quando entendemos que se não tomamos as providências de cuidado, afetamos a nós e aos outros. Essa é uma verdade que já existia antes. A pandemia só clareou. Então, quando nós entendemos que o mal que nos aflige, que nos atinge, não é para que eu fique no fundo do poço, para que eu me sinta derrotado ou fracassado, mas muito mais para que eu revele a minha força. Então uma profunda transformação. Eu passo então a me conectar com a vida de um outro lugar, um lugar de confiança. Eu passo a olhar para a vida não mais como uma vítima dos acontecimentos ruins, mas sim como co-criadora dos acontecimentos. E se em tudo o que há existe uma parte que é minha, então é uma grande transformação. Eu particularmente chamo isso de 100% responsabilidade. Décio Oliveira, que é um médico e terapeuta, ele usou um termo ainda mais forte, ele a chama de autorresponsabilidade radical. Quando nós entendemos que todos os acontecimentos não são para nós, mas são conosco, para que possamos nos transformar e crescer. Esse é o primeiro ponto que Dana Zohar coloca como princípio. Talvez nós pudéssemos ficar aqui a noite inteira falando só disso. Como que você lida com a adversidade? Como é a sua reação quando tem um contratempo, uma pequena dificuldade? Não posso falar de vocês, posso falar de mim. Eu sou muito reativa com muitas coisas. Se o pneu fura, coisas bobas na vida.
É engraçado que eu faço um efeito contrário na minha vida. Às vezes, quando as coisas são muito grandes, eu tenho uma excelente reação. Mas as coisas muito pequenas, não sei lidar ainda. Fico nervosa. Meus filhos brigam comigo por isso. Mas eu pergunto a você, numa autoanálise, que é o convite dessa noite, como que você lida com as adversidades? Faça um retrospecto dos momentos mais críticos da sua vida. E como você respondeu a eles? Você achou uma vítima da situação? Ou entendeu que ali tinha algo importante, talvez uma lição a ser aprendida? Não lição no sentido corretivo, porque isso é muito complexo dentro da visão de causa e efeito, mas no sentido de um convite ao aprendizado. Quando pensamos no sentido corretivo, ficamos num lugar também de castigado, julgado, sentenciado e castigado. Isso também não faz muito bem, nunca fez. A culpa nunca nos elevou a um patamar superior no espiritual. Sentir-se culpado pelos acontecimentos da vida nunca fez de nós seres melhores. Porém, nos sentimos responsáveis, dá a nós a chance de agora em diante, seja lá o que foi, que aconteceu, seja lá qual foi a minha má reação, eu possa modificá-la de hoje em diante. Assim como Cristo olhou então para a mulher que seria apedrejada pelo julgamento dos gentios e disse a ela, vá, e não é mais. Ele não disse a ela, agora você vai pagar, desce dessa maneira. Ele simplesmente convidou aqueles que nunca tivessem errado que se retirassem e não atirassem pedra alguma. E diz então, na simbologia belíssima da Bíblia, da palavra, diz então que os mais velhos saíram primeiro, já conheciam um pouco mais a vida. Os mais novos então os seguiram. E ela não foi apedrejada. Aos pés de Cristo, ela foi então vista com amor. E Cristo disse, sério? Não eres mais. É isso. Às vezes nos tornamos vítimas de nós mesmos, nos culpando indefinidamente por alguma coisa que deu errado na vida. Quando falamos de 100% responsabilidade ou autorresponsabilidade radical, nós estamos falando da possibilidade de transformar a cada dia fazer um pouco diferente. Não vamos conseguir tudo de uma vez, mas um pouquinho a cada dia. O segundo princípio que ela diz, ela fala de autoconhecimento. Investir nisso. Pessoas que investem em se conhecer um pouquinho. Pode ser através das leituras, através da religião, através das terapias. Existem inúmeros caminhos para o autoconhecimento. Mas que eu possa conhecer quem eu sou. Para que eu vá tirando essas camadas que se juntaram de informações, seja do meu sistema familiar, crenças, seja da comunidade, seja da sociedade, que vai interpondo e eu vou ficando sem essa espontaneidade, sem essa verdade de quem eu realmente sou. Então ela diz da importância da gente se autoconhecer. O terceiro princípio, tenha humildade. Não é possível atingirmos uma inteligência espiritual se não entendermos o nosso tamanho. E quando nós falamos de programação espiritual dentro da doutrina, nós entendemos que nós não estamos aqui para seguir um curso que nós definimos completamente. Ainda não temos essa condição, tamanha inconsciência humana, tamanha a condição ainda precária do nosso órgão. Nós estamos aqui ainda com tantos problemas. Falamos de pandemia, eu trouxe até alguns dados mais recentes para vocês, de números aproximados, mas nós temos situações muito dramáticas de outras pandemias, como, por exemplo, a pandemia de depressão e ansiedade. Nós temos, minha gente, 400 milhões de pessoas acometidas por depressão e ansiedade. Nós estamos falando de 400 milhões declarados, fora as pessoas que estão guardadas dentro de suas casas e ainda não revelaram ou buscaram ajuda
para este mal. E a depressão é uma doença do passado. Aqueles que não concordaram com o que foi, se quer compreender, não lidaram com a adversidade. E a ansiedade é aqueles que querem controlar o futuro, que desejam que sejam a seu modo os acontecimentos. Onde está isso? Na nossa infância espiritual. Quando nós queremos que tudo seja a nosso favor, mas sequer entendemos o que é ou não a nosso favor. Estarmos humildes perante a grandiosidade da vida e de Deus, é nos colocarmos pequenos diante de alguns desígnios e destinos que nós não alcançamos a razão. E quando então vem um grande problema, uma situação realmente dramática, nós julgamos que sabíamos o que era melhor. Ser humilde é também nos colocarmos perante o outro sem o desejo de ser melhor. Bert Hellinger, teólogo, filósofo, constelador familiar, grande desenvolvedor dessa metodologia terapêutica chamada constelação familiar, ele coloca de uma maneira muito simplória, mas muito precisa, a definição de ego, essa autoimagem que a gente carrega como troféu. Ele diz: ego é eu sou o melhor. E se eu sou o melhor, eu não tenho espaço para o meu semelhante. Eu tenho que atropelar o outro de alguma maneira, seja com a minha opinião, seja com o meu jeito, seja com o meu desejo. E às vezes eu saio desse lugar humilde e me coloco no lugar de orgulho e prepotência, arrogância, diante inclusive da vida. O homem é definitivamente o homem mais arrogante da Terra, o animal mais arrogante da Terra. É o predador por excelência, que destrói sem motivo algum, que mata sem motivo algum outras formas de vida, que está, nesse momento que nós estamos vivendo, colocando em risco a sobrevivência daqueles que estão nascendo hoje, porque não respeitam a natureza, se consideram maior do que ela, quando não, nada mais é do que um componente dela, um com ela. E quando nós adentramos a humildade nesse sentido, nós damos a chance de um crescimento espiritual, de uma compreensão espiritual da vida. E ela vai mais, ela traz o quarto princípio, a compaixão. O sentimento, pensamento, comportamento compassivo diante do outro. Na essência dessa palavra, nós entendemos que não é ter dó ou pena do outro. Muitos trabalhos que são feitos em inúmeras assistências não partem da compaixão. É simplesmente assistência. Compaixão é sentir como. É sentir de verdade, como se fosse comigo. É uma profunda empatia. E quando nós vibramos nesse sentimento de compaixão, nós não conseguimos simplesmente ser os mesmos diante do sofrimento alheio. E aí eu vou falar com vocês. Quantos de nós não conseguimos ser compassivos dentro do nosso próprio lar? Não conseguimos sentir o que os outros sentem. Ela também diz, no quinto princípio, para que a gente reveja os nossos valores. O que realmente é importante para você? O que todos os dias você dá muita atenção? O que é realmente valoroso? Encontrar essa verdade faz parte do autoconhecimento, do princípio lá atrás, e às vezes é muito difícil a gente admitir para nós mesmos o que realmente importa para nós. Porque se para você o que realmente importa é a vida do Espírito, pouquíssimas coisas vão te aborrecer de verdade. Você vai dar menos importância para as coisas que te falam a seu respeito, por exemplo. E quantos de nós sofremos dia após dia quando ouvimos um comentário negativo a nosso respeito? Como se isso não fosse possível. Ela diz também, viva o presente, esse é o único momento real. Quem me conhece, eu falo muito nas palestras, 3 perguntas que eu colei de um filme chamado Poder Além da Vida. Eu faço isso quando eu começo a observar que as pessoas começam a dormir
aí o ventilador vai batendo, esse barulhinho, né? Eu vou lá pro mundo de Bob e durmo. Eu vou fazer agora antes que vocês durmam. A primeira delas é: onde está você? Quem me conhece sabe responder. A resposta é aqui. Tá? Vai fazer? Vamos lá, gente. Acorda aí. Está sendo filmado, é comprometedor, né? Vamos lá. Onde está você? Aqui. A segunda pergunta é: que horas são? Não precisa olhar no relógio. A resposta é agora. Então eu pergunto para você: que horas são? Vocês já dormiram de novo, é rápido. De uma pergunta para outra, todo mundo já dormiu. Então eu estou diante dos desencarnados, eu sempre falo pela minha evidência, e na realidade esse salão não está tão cheio quanto eu imagino. Mas se não, se vocês estiverem encarnados, mesmo que não tenham jantado, eu pergunto a vocês: que horas são? Agora. E o que é você? Eu não posso perguntar quem é você, porque eu vou ficar aqui horas a fim te ouvindo. Eu te pergunto: o que é você? E a resposta é este momento. Então o que é você? Só tem esse, gente. O negócio, o babado é forte, só tem agora, não tem mais nada não. Se você quiser transformar alguma coisa no seu sentimento, pensamento, na sua forma de ver a vida, é agora. Quer se sentir melhor? Quer se sentir agraciado por essa chuva de luz que cai sobre a nossa cabeça, através dessa espiritualidade que cuida dessa reunião? Eu agradeço por poder sentir. É agora. Não dá para chegar em casa: como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Será que tem algum espírito me ajudando? É agora. O momento é agora. E agora eu posso alguma coisa. Estar no presente e estar atualizado, o que é possível. Senão eu fico: e se já foi. Passado já foi. Ou então eu fico: mas aí, fazendo planos infinitos. Tá vendo? Quando a gente tinha aí uma agenda, e eu tô muito resistente a isso, quando as pessoas me pedem 2022, eu não estou dando. Eu falo assim: gente, vamos. Eu ainda não consigo fazer programações muito longas. Vamos devagar, como hoje. E aí todas as pessoas que estão me pedindo palestra, que recebem não, e eu não estou aqui me gravando disso, gente, pelo amor de Deus, que recebem não, é porque estão pedindo lá na frente. Agora a pessoa fala: você pode semana que vem? Eu posso. Eu estou aceitando mais fácil assim, para que eu possa estar mais presente. No único momento em que eu posso fazer alguma coisa. Agora. O único momento que eu posso perdoar, concordar com o que está acontecendo, me renovar, me transformar, é agora. Ela fala também sobre a visão holística, muito presente na inteligência espiritual. Eu não me vejo mais separado do todo. Somos todos um. Não adianta que aquilo que ocorre na minha vida, dentro de 4 paredes, e eu considero que não afeta ninguém, isso é uma ilusão. Cada um de vocês aqui estiver sentindo-se mal, vocês vão sentir pior depois do que eu vou falar. Mas você influencia o seu ambiente, mesmo que você não diga nada, mesmo que você não faça nada. Você é vibração, pensamento, sentimento, vibração. E a tua vibração importa. O que você trouxe para o mundo importa. A tua história importa. Enquanto nós não entendemos esse holismo, inclusive com a natureza e com todos os seres vivos da Terra, nós continuaremos destruindo relações, natureza, saúde, etc. e tal. Então é muito importante a visão holística. Ela diz mais, no 8º, não sei se vai dar para a gente chegar lá, que a gente possa estar atento a fazer perguntas. O Processo Torralba também fala isso no livro dele. Pergunte por quê. Está mal? Pergunte-se por quê. Está bem? Pergunte-se por quê. Pergunte o porquê das coisas. Quando a gente simplesmente segue a manada, não tem o que se fazer, não tem o que transformar. Ela diz: mude sua mente, mude seus paradigmas, esteja aberto, com curiosidade e atenção, sem tantos julgamentos, o que vem de novo. Se você senta aqui e você já tem todas as verdades, você já leu todos os livros, não tem nada a provocar em você. Ensinar não tenho mesmo, mas a provocar não tenho nada.
Mas se você entende que tem alguma coisa que daqui pode ser levada, se alguma das verdades que eu construí, eu posso abrir mão delas, e aí há uma grande transformação espiritual. Ela diz: valorize seus princípios, defenda-os. É importante para você? Então não se deixe levar por essa fonte terrível que nós estamos recebendo através das redes sociais, das mídias, que diz tantas coisas que não cabem. Tantas fake news. Não é fake news da mentira, do que o outro falou, do isso, não. Eu estou falando da fake news sobre a vida, sobre os verdadeiros valores da vida. Pode até ter uma coisa inocente lá. Quantos jovens estão completamente perdidos porque estão entendendo que a verdade é aquilo que se vende. Tenha força de se abrir para novos paradigmas. Celebre a diversidade. Olha que coisa linda. Gente, será por quê que nós não somos iguais? Ah, foi um acaso? Foi algo aleatório? Jogaram um dadinho? Ah, vamos fazer todo mundo diferente? Ou será que existe uma profunda inteligência nessa diversidade? Nós só podemos crescer e evoluir na diferença. Eu costumo dizer assim: no fofinho ninguém cresce. Imagina, você casa com aquele marido, ele pensa igual a você, ele gosta das coisas que você gosta. Olha, essa esposa maravilhosa, ela só come as coisas que você come. Olha só, o que vai dar isso, gente? Eu não dou muito tempo, não. Em pouco tempo vai estar todo mundo enjoado, todo mundo. Porque nós crescemos quando a diferença aparece. E o que nós fizemos ao longo da história com a diferença? Excluímos. Nossa história é marcada por grandes e terríveis exclusões, como a do Holocausto, pelo simples argumento da diferença. Racismo, preconceito, tudo isso são filhos da dificuldade da infância em relação à espiritualidade desenvolvida, em relação à importância de cada um ter o seu próprio ponto de vista, a sua própria ideia, e a gente crescer com isso. Imagina se a gente pudesse aproveitar um pouco mais o jeito diferente de ser do outro. A gente não estaria com tantos julgamentos, se achando melhor, né? Não seríamos tantos se achanes pelo mundo, né? Quantos se achanes. Gente, essa diferença é riqueza. E também gostarmos de sermos diferentes dos outros. Isso também é rico, porque na minha diferença eu posso levar alguma coisa para o meu irmão, que ele talvez não tenha conhecido. E por fim, 12º, ela diz: descubra a sua vocação. Invista em descobrir o que você veio dar ao mundo, que só você pode. Descobrir a vocação, a voz que vem de dentro, é tocar naquilo que é o teu propósito de vida. Ah, mas a gente está falando então de grandes pessoas, Mahatma Gandhi. Não, gente. Chico Xavier. Esses são ícones, são exemplos, modelos para que a gente possa olhar e falar: esse propósito também? Quem sabe um dia, daqui a umas 10 encarnações. Mas eu preciso acreditar. Nós estamos falando de grandes coisas, grandes propósitos, nós estamos falando de coisas muito simples. Se você é um pai que brinca com as crianças, elas vão dar esse exemplo, acho tão bonito. Se você é uma pessoa que sabe cozinhar maravilhosamente bem, e oferece isso ao mundo, com amor, isso é belíssimo. A inteligência espiritual, sintetizando, é a grande passagem do lugar de ser servido, atendido, querido, para o lugar de servir e amar. Essencialmente é isso. Eu preciso de todas essas compreensões para que eu chegue nessa ação amorosa em relação a todos à minha volta. Eu não vou conseguir tudo de uma vez, já falei aqui, mas eu vou continuar buscando isso. Hoje, que é o único dia que você tem, é hoje. Assim a gente consegue definitivamente transformar e crescer um pouquinho na direção dessa compreensão que o Espiritismo nos apresenta sobre a caridade, sobre amar, sobre fazer pelo outro o que nós
gostaríamos que fizessem conosco. Eu gostaria de encerrar lendo um poema, que não é um poema necessariamente espírita. É um poema de um homem, o professor Hermógenes, não sei se já ouviram falar dele. Quem quiser conhecer a trajetória dele, tem um excelente documentário sobre a vida dele na Amazon. E ele fala, na realidade, de todas as religiões. Ele foi um grande incentivador de todas as tradições espirituais, mas trouxe para nós, através do yoga, a transformação espiritual. E esse poema, toda vez que eu leio, eu choro. Não sei se eu vou chorar aqui, espero que não. Passar esse mico aqui, mas porque ele, para mim, é um grande resumo do que a gente falou aqui sobre inteligência espiritual. Eu queria que vocês me acompanhassem. A poesia, a música, a poesia, ela traz para a gente o sentir de uma forma mais acessível. A gente sai um pouco desse intelecto e vai aqui para o coração e sente, porque é aí que a gente começa realmente a transformar. Pensamentos, conhecimento, inteligência intelectual, sentimentos, emoções, inteligência emocional. Aquilo que eu sou e ofereço ao mundo, inteligência espiritual. Então eu vou ler para vocês para a gente encerrar. Esse poema tem um título de 2 letras. Se, ao final desta existência, alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito, no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades para ocultar-me, para ofuscar-me com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui, possuir, fazer, dizer e mesmo ser, se eu estiver um pouco mais do pouco que é necessário, se eu retiver um pouco mais do que necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio que é o irrestritamente perdoar, e mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou, se continuar mediocremente, denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar eu, se indigente da incondicional alegria interior, persistir e buscar consolo, conforto, simpatia para a minha ainda imperiosa angústia, se ainda incapaz para a minha beatitude das almas santas precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir, ainda que o mundo silencie, para que possa embeber-me de silêncio, sem saber realizá-lo em mim, se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta, e eu nelas ainda acredito, se imprudentemente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias, na ânsia de ser feliz, se ainda presa do grande embuste, insistir e persistir iludido com a importância que me dou, se ao fim de meus dias confirmar, sem continuar, sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia. E serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrado diante de meu fim. Que a gente possa ir um pouquinho além, hoje, que é o único dia, desses desejos pequenos, que a gente possa entender que a importância minha é a importância de todos. Aos poucos, nós não vamos conseguir de uma vez. E assim o meu sofrimento vai ficando pequeno. E eu vou entendendo que quando estendo a mão e sirvo, tudo aquilo que é eu perde tanto a importância. Agradeço a vocês pelo dia de hoje.
por essa presença, e que nós possamos juntos cultivar essa inteligência que transforma a nossa vida, por incrível que pareça, numa vida mais feliz. Eu vou chamar então a nossa querida para fazer a nossa prece. Gente, agora vai ser o passe. Então, quem for dar o passe, pode ficar em dobra. Queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso trabalho, agradecendo, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo nesta hora, nesta casa abençoada. Que todos que aqui estão possam ter recebido as bênçãos do Divino Pai Eterno. Que os nossos irmãos que vão receber o passe sejam agraciados pela misericórdia do Criador de Deus. E assim vamos fazer a nossa prece para agradecer a Deus por tudo que nós estamos recebendo nesta hora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu poder e a glória. Que a luz maior, que a luz do Oriente nos envolva hoje e sempre. Que todos que aqui estão possam retornar aos seus lares na santa e bendita paz. E que na próxima semana todos estejam aqui conosco novamente, que é um prazer. Uma boa noite para todos. Vamos com Deus.